Good morning, good afternoon or good evening, dependendo do momento em que você está assistindo este vídeo. Seja bem-vindo ao canal do Teacher Henrique e hoje estamos aqui com mais uma videoaula. Essa que vai ser uma das videoaulas mais fáceis que já postei aqui neste canal, porém com um tema gramatical aqui que os alunos geralmente erram, que é there is e there are. Então, antes da gente discutir sobre como utilizar essas expressões, a gente precisa entender para que elas servem. Então, what do there is, there are mean? Né? O que significa there is ou there are? Né? We use them to say that something exists. A gente vai usar essas expressões para falar que algo existe, para falar que algo está lá, para falar que há do verbo haver alguma coisa lá no cenário que eu estou descrevendo. Tá? Então, frases do tipo assim, tem um restaurante na minha rua. Tá? Essas frases são frases em que nós vamos utilizar o there is e o there are. Né? Por que é importante a gente reforçar o uso de there is e there are? Tá? Porque muitos alunos utilizam o verbo have nesse sentido. Né? Eles formam frases como have a restaurant in my street. E essa frase, gramaticalmente falando, está errada. Tá? O correto é usar o there is e o there are. Ele é o verbo haver, tá? Como eu já falei. O que a gente tem que tomar cuidado? Frases com there is e there are não vão ter sujeito, tá? A gente vai ver isso no exemplo. Por quê? Eu estou falando que há alguma coisa em algum lugar, tá? Então não tem ninguém fazendo nenhuma ação em frases de there is e there are, tá? Por isso que nós não podemos usar o verbo have nesse sentido. Tá? São estruturas específicas para isso. Lembrando que, estou colocando aqui para vocês, there is é a combinação que nós vamos usar para nos referirmos a algo singular e there are nós vamos nos referirmos a algo no plural. Tá? Então, exemplos rápidos aqui com there is, ó, coloquei aqui, there is a book on the table, então tem um livro na mesa. Estou falando que está lá, que existe, né, que está nesse cenário. De novo, é o que eu mencionei. Não tem nenhuma ação acontecendo nessa frase. Tá? Então a gente não tem nem verbo nesse sentido direto, tá? Nem verbo no sentido de ação, tá, gente? Nem sujeito na frase. Tá? Não tem sujeito nessa frase. Outro exemplo, ó, there is a dog outside. Então tem um cachorro lá fora. There is an apple in the bag. Tem uma maçã dentro da bolsa, na bolsa. Okay? Eu posso trocar esse tem para ficar mais fácil para traduzir e diferenciar pelo verbo haver. Então eu posso falar o A com H, tá, gente? Há uma maçã na bolsa, ok? There are, plural, gente. Ó, there are two books on the table. É a mesma frase, só que agora no plural, né? Tem dois livros na mesa. Há dois livros na mesa. There are many students here. Então, há muitos estudantes aqui. There are apples in the bag. Então, há maçãs na mochila, né? Ou tem maçãs na mochila. Ok? Bem tranquilo, bem fácil, bem de boa, tá? Forma negativa, gente, novamente é só adicionar o not, né? Então eu coloquei aqui a forma abreviada, mais fácil, né? There isn't e there aren't, né? Então um exemplo aqui, ó, there isn't a cat here, não tem um gato aqui. There aren't any chairs, não tem nenhuma cadeira, né? Não tem nada de cadeiras, tá? Questions, para a gente fazer perguntas, tá? A gente inverte a ordem da expressão, tá? Então, na afirmativa é there is, na pergunta a gente inverte, vai ficar is there. E na afirmativa é there are, a gente inverte, vai ficar are there. Então, eu coloquei dois exemplos aqui, ó. Is there a pencil on the desk? Né? Tem um lápis sobre a carteira. Are there students in the room? Tem alunos na sala. E para eu responder esse tipo de pergunta, eu posso usar essas short answers, né? Então é só reafirmar a expressão que já foi usada. Então, yes, there is. Se for negativa, a gente usa there isn't. E ali eu coloquei no, there aren't. Né? Se for afirmativa, yes, there are. Ok? Bem tranquilo, bem fácil, bem direto. Não tem segredo aqui. There is, there are. É só não confundir com o verbo have, como eu falei no começo desse vídeo, tá? E aí, gente, vamos rapidinho fazer um practice aqui. São três frases, ó. Complete with there is or there are.
Vou deixar uns segundinhos aí para você pausar o vídeo e responder, e aí a gente já corrige. Fácil, vamos ver. Resposta da number one. There is a cat in the garden. Né? Então tem um gato no jardim. Number two. There are many books here. Tem muitos livros aqui. E number three também plural. There are two teachers at school. Tem 2 professores na escola. Espero que esse vídeo tenha tirado sua dúvida de como utilizar essas duas expressões e encerrado de uma vez por todas essa obsessão, digamos assim, com aspas, que os alunos têm para usar o verbo have no sentido do verbo haver, que ele não usa, não se usa o verbo have nesse sentido, somente as expressões there is or there are. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, o campo dos comentários está aí embaixo. See you later and take care.